Aleluia. Bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus. A Escritura de Deus diz em Lucas, no capítulo 6, versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína naquela casa. Passagem semelhante a esta está também no livro de Mateus, no capítulo 7, onde a palavra diz que a porta ela é estreita e apertado é o caminho que nos conduz à salvação. A salvação a qual não pertence ao homem, mas segundo a Escritura de Deus, a salvação pertence somente a Deus. Havia um jovem rico, em Mateus no capítulo 19, e quando ele chegou à paz, quando ele chegou a Jesus dizendo: bom mestre, o que faço para herdar o reino de Deus? Jesus disse: por que me chamas bom? Não há um bom sequer, somente Deus é bom. O homem não é bom. A palavra de Deus diz em Oséias que na terra não há conhecimento de Deus, não há verdade, não há quem pratique o bem. Diz em Romanos capítulo 3 que todos se extraviaram e destituídos da glória de Deus assim foram. O homem não busca a Deus, o homem busca os seus próprios interesses. Assim sou eu e você quando não temos a Deus. Pensamos que temos a Ele, talvez por ter uma religião, talvez por eu me dizer que sou católico, que sou evangélico, que sou espírita, que sou budista, ou qualquer outra religião, ou até mesmo como um dia eu não acreditei na existência de um Deus, eu não cria que existia um Deus. Como eu podia aceitar um Deus que faz tanto mal a esta terra que muitos pensam, que muitos dizem? Quanta mentira, quanta corrupção, quanta morte, quanta doença há neste mundo, há nesta terra. Mas é porque o homem não busca ao Senhor, busca os seus próprios interesses. Vede como as igrejas estão cheias e lotadas, buscando somente dinheiro, sucesso, fama, mas não buscam a Deus. Buscam um caminho largo, espaçoso, uma porta larga, pensando que Deus aceita tudo que o homem pratica. Mas Jesus diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Para termos a esse Deus, eu preciso seguir aos seus passos, eu preciso ouvir as suas palavras, eu preciso praticar a palavra de Deus. Como eu posso dizer que sou um discípulo de Deus, ou até mesmo um filho de Deus, mas eu nem mesmo o conheço? Eu conheço a vida de vários jogadores de futebol, eu conheço a vida de um artista de cinema, do artista da novela, da Globo, da Record, do SBT. Eu conheço a vida de muitos homens nessa terra, do político, do Bolsonaro, do Lula. Eu voto na direita, eu voto na esquerda, mas eu não olho para Deus. Eu confio nos políticos desse mundo que são corruptos, mas eu não olho para o alto, que é da onde vem o meu socorro. E o meu socorro só vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu busco no homem, eu olho para o homem. Eu penso que o homem tem poder para alguma coisa. Eu penso que o pastor da igreja A, B, C ou D pode me salvar, pode me curar. Eu penso que o Papa pode me salvar e pode me curar. Mas somente Deus que cura. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a palavra diz que havia um homem que era coxo, que ele não podia andar, e pedia esmola à porta do Templo da Formosa.
E chegou-se Pedro e João, discípulos de Deus, de Cristo, que andaram com ele. E quando ele pedia esmola, Pedro e João olhou para ele e disse: prata nem ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Não foi no nome do João, da Maria, do José. Foi no nome de Jesus aquele homem levantou. E eles não deram dinheiro e não pediram dinheiro daquele homem que estava enfermo, como muitas igrejas evangélicas fazem. Pedem para você fazer um voto, dando o seu dinheiro, querem a lã e a gordura das ovelhas. O interesse é somente no dinheiro, no sucesso, em querer aparecer e não exaltar somente o nome do Deus Altíssimo, no nome de Jesus. E aquele homem levantou pelo poder do nome de Jesus e entrou no templo adorando a Deus junto com Pedro e João. E aqueles homens que estavam no templo, quando viram aquele homem curado, pedindo a esmola há mais de 38 anos, eles olhavam para Pedro e para João. E Pedro e João falaram para aqueles homens no templo, em Atos do capítulo 3: por que olhais para nós, como se por nossa santidade pudéssemos fazer este homem andar? Mas pela fé do nome de Jesus, a qual vocês rejeitaram e mataram, crucificando na cruz, naquele madeiro, em nome desse, pela fé dele e nele, este homem foi curado. Em Hebreus, no capítulo 12, a palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o que principia a fé no homem, é Ele que dá a fé do homem. Em Efésios, no capítulo 2, diz que pela graça somos salvos por meio da fé, que não vem de nós, mas é um dom de Deus. Você não nasce com fé, eu não nasço com fé. Essa fé só é dada por Cristo se eu buscar a Ele, a fé dele. Não a fé natural que o homem tem para trabalhar, para se esforçar. Como muitos de nós acordamos cedo para trabalhar, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ficamos 2, 3 horas num trânsito, num trem, no metrô, num ônibus, num carro, dirigindo, para ficar às vezes 10, 12 horas no trabalho, e muitas vezes o salário que ganhamos no fim do mês não dá nem mesmo para pagar todas as nossas contas. Essa fé todo homem tem, mas é uma fé diferente, é uma fé natural. A palavra de Deus fala de uma fé fingida e da fé de Cristo. E a fé de Cristo é para que venhamos a buscar a Ele. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O veículo que nos leva à salvação em Deus, em Cristo, é a fé dada por Ele, pela sua graça, por ter morrido daquela cruz por mim e por você. Muitos conhecem uma passagem que fica lá em João, no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas por ele. Assim somos nós, quando não queremos estar com Cristo, a andar com Ele, a praticar a sua palavra e nem mesmo estudar ou examinar a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus: erreis por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que muitos como eu já estive enganado na religião, tanto católica
católica como evangélica. Muitos estão enganados porque estão seguindo aos homens, estão olhando para os homens e não olhando para Deus. Não que não devemos congregar em algum lugar, mas buscar em Deus aonde que Ele quer que eu venha congregar, e se lá prega-se a verdade de Deus ou não. A prática da palavra. Como eu posso dizer que creio em Jesus, se eu nem mesmo estudo, leio, se eu nem mesmo busco em orações, em jejuns e em súplicas, como diz na sua palavra? Ele diz para quando formos orarem a Ele, fechar a porta do nosso aposento e clamar ao Pai em secreto. Não precisamos mostrar para ninguém que buscamos a Ele. Não precisamos orar para nenhum outro, porque não há nenhum outro mediador perante a Deus. A palavra diz em Timóteo que só há um mediador diante de Deus, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso advogado hoje, mas amanhã será o nosso juiz. A palavra de Deus diz que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? No versículo 10, eu, Senhor, que esquadrinho o coração do homem e prova as suas entranhas, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E aquele jovem rico, depois que ouviu Jesus dizer: por que me chamas bom? E Jesus falar para ele, observar a lei de Moisés, ele falou para Jesus: isso eu faço desde a minha mocidade. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu honro ao meu pai e a minha mãe. Eu obedeço ao meu pai e à minha mãe. Eu não sou desobediente a eles. Jesus falou para ele: fazes bem. Mas ele mesmo assim perguntou: o que faço para herdar o reino dos céus? Jesus, sabendo que ele era um homem rico, cheio de propriedades, Jesus disse para ele: para ti lhe falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Só que muitos não têm riquezas neste mundo para dar. Porém, qual é a tua riqueza? O que você coloca à frente de Deus para que não busque a Ele? O seu próprio eu, a sua própria vontade? O teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu carro, a tua casa, o teu clube de futebol, o teu político? O que você tem colocado no teu coração à frente de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo? Ezequiel capítulo 14 diz que a idolatria vem do coração do homem, que o povo de Deus levantava ídolos em seu coração. O ídolo não é somente uma imagem de estátua, de escultura, que está pregado na parede de muitos, como tinha na minha casa, onde eu morava, um altar com muitas imagens, a qual Deus abomina. Em Salmo 115 diz que ela tem olhos para ver, mas não podem ver, ouvidos para ouvir, mas não podem ouvir, pés para andar, mas não podem andar, mãos para apalpar, mas não podem pegar, não podem apalpar, que elas não têm espírito. Porém, qual o Deus, qual o ídolo que eu e você temos levantado em nossos corações, que tem criado uma separação entre eu e você e Deus? Aquele homem tinha riquezas, mas Deus não manda você vender a tua riqueza e dar para o pastor da tua igreja. Mas quantos tem necessitados aí nas ruas, precisando de algo? E esses pastores andando de jatinho, de iate, hotéis 5 estrelas, comendo e bebendo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim paz, alegria, justiça no Espírito Santo de Deus. Deus não está preso em templo feito de mão de homem. Ele é Espírito e Ele busca verdadeiros adoradores. Mas quantos têm sido enganados em muitas religiões por espíritos enganadores, dando ouvidos a doutrinas de demônios e não a doutrina verdadeira de Deus? Quantos têm dado ouvido a homens corruptos, a falsos pastores, a falsos profetas, com falsas curas, com curas de mentira, como diz em Mateus 24?
se fazendo falsos cristos, falsos profetas, como havia lá em Goiânia, um tal de João de Deus com D minúsculo. Ele operava sinais, ele fazia curas. Tem um documentário que, se pesquisarem aí, vocês vão achar, com 12 milhões de pessoas do mundo inteiro foram se consultar com ele, e pensavam que ele era um médium, e pensavam que ele era um homem de Deus, mas ele era mais um falso. Porque o Senhor diz que mesmo que viessem a fazer curas, mas viessem a adorar outros deuses, aquele homem era um falso profeta. E quantos têm se feito falsos profetas, falsos adoradores neste mundo? Jesus, o nosso Deus, veio para nos salvar, e Ele quer que venhamos a seguir os seus passos. A palavra diz que aquele que diz que tem os meus mandamentos e não os pratica, ele nos chama de mentiroso. Fala no livro de 1 João 2, se eu digo que eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, eu me faço como mentiroso. Se eu digo que tenho os seus mandamentos, eu devo andar como ele andou. Importa que por muitas tribulações venhamos a herdar o reino de Deus. Não importa se você ou eu frequentamos uma igreja, se damos o dízimo, se frequentamos culto todos os dias, se subimos ao monte para orar, mas se eu não fizer a vontade de Deus, buscar a ser obediente a Deus, a ouvir a sua palavra e praticar, para que Ele venha me mostrar o caminho que eu devo andar, naquele dia eu não vou herdar o reino. Nem todos aqueles dirão Senhor, Senhor, herdarão o reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz sinais, eu fiz prodígios, eu fiz maravilhas, eu ia na igreja, eu jejuava 2 vezes por dia, como aquele fariseu orando. Eu não tenho pecado. A palavra diz: o que não é de fé é pecado, em Romanos 14. Tudo que o homem faz, segundo os seus instintos, segundo os seus desejos, segundo as suas paixões, é pecado diante de Deus, porque você não estará fazendo a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade. Em Romanos 8, a palavra diz que a inclinação da carne, ela não pode agradar a Deus. A inclinação da carne, ela é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Deus te chama para um arrependimento, mas você pode dizer, como eu um dia me dizia para mim: mas me arrepender de quê? Eu sou bom, eu sou filho de Deus. Mas em Romanos 8,14 a palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho. Não basta dizer que tem Deus, que você é um religioso. Vai para o inferno, como muitos têm ido. Tem que fazer a vontade de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Jesus diz em João 5,39: examinai. É um exame, é um estudo minucioso, como você vai para o médico, está passando mal. Se o médico só olha para você, você fica indignado. Mas ele nem me examinou, ele não mediu minha pressão, ele não viu se eu estava com febre, ele não pediu um exame de sangue, ele não pediu um raio-x, ele não pediu nada. Você fica nervoso porque o médico não te consulta e não te examina. E Deus te manda examinar. Em João 5,39, o próprio Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e delas de mim testificam. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, fala de Cristo e mostra o caráter de Deus, o caráter de Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Verbo se fez carne, fala em João 1,14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Deus se fez carne, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Só Cristo pode me salvar e te salvar. Você não é bom, eu não sou bom. Eu e você somos pecadores, falhos. Por isso que Cristo, em Mateus 4,17, iniciou o seu ministério nesta terra pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é mudança de mente, rapaz. É mudança de postura. É transformação. Deus te aceita do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado.
ele abomina a prostituição, a fornicação, que muitas igrejas nem mais pregam, que é o sexo fora do casamento, é o namoro que muitas igrejas têm permitido dentro dos templos, o adultério. Quantos aí estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, ficam se separando e casando dentro da própria igreja. Nem os afeminados, nem os idólatras, nem os mentirosos vão herdar o reino dos céus. É o que a palavra diz em 1 Coríntios 6,10, em Apocalipse. Quantos têm mentido para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu patrão, mas diz que tem a Deus. A palavra de Deus diz que nenhum homicida vai herdar o reino dos céus. E Jesus diz que se eu no meu coração já desejar mal do próximo, eu já sou um homicida. E quantos desejam mal, maquinam mal, fazem trabalho contra outras vidas? Quantos pensam mal do outro, do seu irmão que está do lado? Quantos no trabalho são como cobras que querem derrubar o seu companheiro para galgar uma posição melhor? Já é um homicida diante de Deus, já está em pecado. Como Jesus diz também, que se eu cobiçar uma mulher no meu coração, eu já me adulterei, eu já me deitei com ela. Você não precisa se deitar na cama para pecar, basta no teu coração você desejar. A palavra é dura. E Jesus, em João 6, seus discípulos disseram para ele: duro é este discurso, quem pode ouvir? A palavra de Deus, ela é dura, ela é conserto. Não é de qualquer maneira que eu e você vamos herdar o reino dos céus, mas é através da renúncia. Se alguém, eu e você, qualquer um, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Seguir a Cristo, as suas pisadas, ter os seus mandamentos. Em João 14:21 a palavra diz: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Esses são os que amam a Deus. Não é você dizer que é bom para o seu filho, para a sua esposa. Não é você frequentar um culto, uma missa, uma reunião, um batuque. Não é isso. Para Deus tem muito mais. O crer em Jesus vai muito além do somente acreditar. Tiago 2,19, a palavra de Deus diz: crês tu que há um Deus? Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Os demônios não obedecem a Deus. Segundo a palavra de Deus, 1/3 dos anjos, com seu líder Satanás, se rebelaram contra Deus. E eles se transfiguram em anjo de luz e têm enganado a muitos nas religiões, dizendo que há uma nova revelação, há uma nova profecia, falando que um homem foi instruído por um anjo ou pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1 que mesmo que se um anjo do céu descesse, ou eu mesmo pregasse outro evangelho que não fosse esse escrito, seja anátema, amaldiçoado, maldito, é o significado da palavra anátema. Em Hebreus 9:27 a palavra diz que aos homens lhes ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só temos uma vida, uma oportunidade, num ano 365 oportunidades de nos chegarmos a Deus. Nós não vamos morrer e voltar novamente. Aperte-se a esse momento a Deus, não creia no homem. Observe as palavras que aqui está sendo dita. E se eu estiver falando mentira para você, mas não estou falando palavra da verdade. Porque se pregasse a mentira, o Senhor vai me corrigir um dia. E se eu pregasse aquilo que não tenho vivido, na mentira, um dia Jesus vai me cobrar. Como tem muitos pastores aí pregando e não estão vivendo aquilo que pregam. Na frente da igreja é uma coisa, fora dela é outra. Dentro de casa bate na mulher, espanca o filho, mente, bebe, até mesmo se droga. E quantos padres também têm feito isso? Por isso que Deus fala para não olharmos para o homem, e sim olhar para Ele, que é o autor e consumador da fé. E que se eu não estiver na disciplina de Cristo, de Deus, eu sou bastardo e não filho. Entregue seus caminhos ao Senhor, porque a religião
pura diante de Deus, sem mácula, sem mistura. A palavra diz em Tiago 1,27, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Tenho eu me guardado incontaminado do mundo? Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é você ser o santinho do pauê, que você não vai errar, você vai continuar errando, mas cada vez menos, porque santificação significa separação. Santo significa ser separado do mundo. Seja santo como eu sou santo, diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. O apóstolo Pedro também diz, no capítulo 4, versículo 1, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, em embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desafiamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deus vai julgar. Deus vai nos julgar. Vamos para um tribunal, e ali ele vai separar o joio do trigo, o bode da ovelha, aquele que fez a vontade de Deus, aquele que fez obediente a Deus, aquele que seguiu a sua palavra, que buscou a Ele, que buscou de todo o coração, não com fingimento, não era um religioso, e sim aquele que se separava do mundo, que buscava esse Deus, que seguia a paz de Deus, que é a reconciliação com Deus. Porquanto se estáis com Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo o fiz novo. Jesus, ele te dá uma vida nova, mas principalmente uma vida espiritual, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas é o interior do homem. Não adianta nada você viver engravatado, com uma Bíblia debaixo do braço e mentindo, pecando, falando mal, sendo fofoqueiro, adulterando, sendo idólatra. Não adianta nada. Diante da palavra de Deus, é o que a palavra do Senhor diz, que aquele que pratica a obra da carne não pode herdar o reino dos céus, porque aqueles que estão com Cristo já crucificaram as suas paixões e os seus desejos, por amor desse Deus, por amor desse nome. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quantos aí querem ganhar o mundo inteiro e vão perder a sua alma? A palavra de Deus pergunta, o que dará o homem em resgate da sua alma? Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder, ou seja, aquele que deixar de viver a sua própria vontade, aquele que renunciar à sua própria vida, por amor de Jesus e do seu evangelho, esse ganhará, este vai ser salvo. Mas aquele que quiser ganhar o mundo, quiser ser amigo do mundo, esse se constitui inimigo de Deus, é o que a palavra diz em Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quantos aí têm adorado os clubes de futebol, os jogadores, os políticos, o cinema, o teatro, a cultura deste mundo, e não tem amado a Deus, não busca Ele, busca seus próprios interesses, busca na sua religião. Eu nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci evangélico, vou morrer evangélico. Eu nasci espírita, sou um espírito espírita, como já ouvi de muitos familiares. Mas Deus não é religião.
Deus não é católico, não é evangélico, não é espírita ou qualquer outra religião. Deus é espírito e Ele busca hoje por verdadeiros adoradores, aos que busquem espírito em verdade, a que estejamos em locais que pregam a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que aceitam a ela as Escrituras de Deus, que ouvem as palavras do Senhor, as observam, as guardam, as praticam, não sendo ouvintes esquecidícios, mas ouvintes cumpridores, fazedores da obra de Deus, porque a obra de Deus não é somente entregar quentinha, entregar um cobertor, entregar um alimento, frequentar um culto. A obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho e fazei de mim meus discípulos, discípulos de Cristo e não de um homem, e sim de Cristo. Renúncia da sua própria vida, deixar de fazer aquilo que você gosta, porque a inclinação da carne ela é morte. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Se eu plantar na carne, eu vou colher corrupção. Por isso que há muitos doentes, há muitos enfermos. Quantos estão em depressão, em tristezas profundas, e dizendo que tem a Cristo, mas a palavra de Deus diz em Gálatas que o fruto do Espírito Santo de Deus é a paz, é o gozo, é a fé, é o amor de Deus, não o amor do homem. O amor de Deus que renunciou à sua própria vida, que se despiu da sua glória e deu para resgate de muitos. Deus, Ele não veio para os justos, mas para os justos, para os doentes, para lhes dar o arrependimento. Arrependei-vos, Jesus pregou em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Maria era uma serva de Deus, como João, como Paulo, e nenhum deles quiseram a glória para eles. Basta examinar a palavra, basta abrir o seu coração para a palavra. Que Jesus possa abrir os nossos corações, que o nosso Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, venha tocar em cada um que está ouvindo, nem que seja uma palavra falada pelo Espírito Santo, que é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem, e sim é Jesus, é o seu Santo Espírito, e Ele é santo. E quantos estão dentro de igrejas praticando coisas abomináveis, ninguém se atentando que o Espírito é santo. O Espírito Santo de Deus, santo significa separado. Ele não anda como o mundo, ele não se veste como o mundo, ele não faz como em Efésios 4, não anda na vaidade da sua mente, ele não anda segundo outros deuses, e sim adora somente a Deus, e a Deus somente adora. Ele não adora o que há nesta terra, e sim o que há no céu, porque a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Um dia Deus vai te pedir a tua alma, como diz em Lucas 12: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Não adianta ser rico com os homens, mas não rico para com Deus. Não adianta você ter uma boa casa, uma boa família, um bom carro, ter dinheiro para viajar, para comer e para beber, porque o reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida e nem bebida, e sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, ele preenche verdadeiramente a nossa alma. Você pode beber um copo de cachaça, você pode beber um copo de cerveja, você pode frequentar baile funk, pagode, show de rock, estádio de futebol, você pode meditar, você pode ser uma pessoa tranquila, mas se você não tem a Cristo, o vazio permanece na sua alma. E muitas vezes eu me perguntei por quê. Eu era uma pessoa boa, mas esse vazio ainda permanece em mim. Depois de uma noite inteira bebendo, me divertindo no mundo, no pagode, no samba, vendo jogos de futebol, mas aquele vazio permanecia em mim. É porque você não tem a Cristo como eu não tinha. O Senhor quer te salvar. Jesus é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, a palavra de Deus diz, no versículo 5, de sorte que haja em mim e você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não é um ser iluminado, Jesus não é um profeta, Jesus não é irmão, Jesus é o Senhor, e Ele quer que nós venhamos a sermos seus servos, porque o Senhor, Ele reina na vida do seu servo, Ele não é um qualquer. Pai nosso que estás no céu, todo mundo conhece essa oração, não importa a religião que você diz que professa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome de Deus, santificado seja somente o nome de Deus, não de João, não de Maria, não de Pedro, não de Paulo, não de Apolo, não de Cefas, porque Paulo, Apolo, nem Cefas é coisa alguma, mas Cristo que morreu por nós e derramou seu sangue na cruz. Ao nome de Cristo, todo joelho há de se dobrar, porque Ele é o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, ou seja, o teu reinado na minha vida. Sejas tu o Senhor da minha vida, e faça a tua vontade, como na terra e nos céus. O pão cotidiano nos dai hoje, o pão vivo que desceu do céu, que Ele venha nos alimentar. Não é aquele que você come e logo tem fome, e nem a água que você bebe e logo tem sede, porque Cristo quer te dar uma água e uma comida, a qual vocês não conhecem, como eu não conhecia, mas Deus tem tido misericórdia da minha vida. Ele quer fazer rios de águas vivas correr no teu ventre. Não adianta gritar gol e glória ao mesmo tempo. Não adianta estar com um copo de cachaça na mão e pensar que está com Deus. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Venha até Ele, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. É o que Deus quer: arrependimento, reconhecimento e mudança. Se você não tem força, eu também não tenho, mas Ele é a força. Fortalecei-vos, pois, na força do seu poder. Ele te dá a força para largar os vícios, Ele te dá a força para largar o mundo, Ele te dá a força para você deixar de ser o seu próprio Deus, o Deus segundo o seu ventre, segundo aquilo que você acha, aquilo que você quer, e sim Ele reinar na tua vida. Esta é a verdade de Jesus, estas são as palavras de Cristo. Que venhamos a buscá-lo enquanto ainda podemos o achar, invocar o seu nome enquanto ainda está perto. Idolatra um jogador, idolatra um clube, idolatra um pastor, idolatra um político, mas não busca-se a Deus, e fica colocando essas coisas que criam uma separação entre você e Deus, e nem mesmo reconhece isso diante de Deus. Entrega o seu coração a Cristo, porque Ele quer te salvar, Ele quer te libertar de si mesmo, para que venha andar com Ele. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é nos dado por Jesus Cristo. Graça te dou por Jesus Cristo, nosso Senhor, que mesmo com a lei do nosso entendimento servimos a Deus, mas com a lei da carne seguimos o pecado, fazemos e praticamos as obras da carne. Estamos como o mundo e nem percebemos. E na nossa vida está passando. Temos 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, e as angústias estão dentro de você. O vazio na tua alma está dentro de você. Não importa do que você se divirta, é uma alegria passageira. Jesus quer te dar a alegria verdadeira que preenche a tua alma, e só Ele pode te dar através da sua palavra e do seu Santo Espírito, que é dado àqueles que obedecem a Deus. Amém? Agradeço esta oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo. A paz do Senhor Jesus. Eterna,